Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1, verso de número 1. Pequenos livros, grandes lições é o nome dos nossos estudos de quarta-feira. Estudamos os menores livros da Bíblia e as lições que ela tem a nos oferecer. Primeiro capítulo do livro de Ageu, vamos ler. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Joazaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também aos homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Joazaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. O povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Joazaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, Deus de beleza, graça, misericórdia, bondade. Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer, ó Pai, por toda a tua bondade que é derramada sobre nós dia após dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para te celebrar, para aprender um pouco mais da tua vontade para nós, Senhor Deus. Que teu Espírito, como tem feito, nos conduza em toda reflexão, Pai. Nos dê cada vez mais entusiasmo, gana, vontade de te conhecer, Senhor. Conhecendo as Escrituras Sagradas, experimentando dia após dia o teu agir em nossas vidas, a tua presença no nosso cotidiano. Que possamos te conhecer e que, conhecendo, a nossa fé se intensifique, o nosso fervor, o nosso vigor, Senhor, cresça, e que possamos servir ao teu reino, ó Pai, com justiça, amor e graça. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Ageu. Quem aqui já leu esse... Quem já leu o livro aqui de Ageu? Uma Franciane. Ageu. Livro pequenininho, 2 capítulos. A gente leu só um dele aqui, certo? Vamos lá. Quem era Ageu? Não se sabe muito a respeito dele. É certo que ele era um profeta. Alguns comentaristas dizem, embasado em algumas tradições judaicas, que Ageu era sacerdote, né?
É só uma suposição, não se sabe ao certo a respeito disso, tendo em vista que o povo aqui está voltando do cativeiro babilônico, certo? Ageu é o que se chama de profeta pós-exílio. Ou seja, lembra como foi a história de Israel? O povo hebreu começa em Abraão, aí vem todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, vão para o Egito, lá se tornam escravos, depois saem do exílio, do cativeiro egípcio, voltam para a terra prometida, Canaã, ali se institui juízes, depois se institui o que? As monarquias, né? Aí vem Saul, Davi e companhia. Depois das monarquias, acaba vindo o cativeiro babilônico. Eles vão exilados para a Babilônia, lá ficam por 70 anos, até que o Império Babilônico cai e eles são enviados novamente para a terra de Israel, tá bom? Nesse retorno vem Neemias, lembra? Vem Neemias para a reconstrução dos muros das portas da cidade, começam a reestruturação da cidade que havia sido destruída por Nabucodonosor, e num segundo momento é enviado Zorobabel, que vai começar a reconstrução da cidade como um todo, mas em especial aqui do templo, tá bom? Então Ageu recebe do Senhor uma mensagem para os filhos de Israel, para o povo de Judá que retornou, mas em especial acaba sendo ouvida por Zorobabel e por Josué. Quem é Zorobabel? Zorobabel é sobrinho do último rei, da última figura da monarquia de Judá, certo? E Josué é neto do último sumo sacerdote. Então, quando Zorobabel vem, ele vem como uma espécie de governador, enviado por Dário, que é o imperador, e Josué vem como uma figura sacerdotal, um sumo sacerdote, vem para restabelecer o culto, ou dar prosseguimento, tendo em vista que Esdras tinha começado esse processo. Lembra lá do livro de Esdras, né? Ok. Isso é mais ou menos o pano de fundo do livro. Perceba que no verso 1, ao contrário do livro lá de Obadias, que a gente estudou na semana passada, aqui no verso 1 vai haver uma espécie de datação. Ageu vai situar a visão dele, a palavra que foi dada a ele, no tempo. E aí, qual é a referência que ele vai utilizar? Janeiro, fevereiro? Não. A referência que ele dá é o reinado de Dário, que é o imperador. Então ele vai dizer, ao 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou seja, depois de 2 anos e meio que Dário começou a reinar, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo o quê? Qual é o conteúdo do livro de Ageu? Bem, o livro de Ageu, gente, tem basicamente 5 oráculos, ou 5 profecias. O que é um oráculo? Oráculo é uma previsão do futuro. Mas oráculo também é a previsão do futuro, não apenas do ponto de vista de quem diz assim, vai acontecer isso, isso e isso. Mas aqui, em especial, é mais daquilo que diz assim, olha, Deus está dizendo que no futuro precisa ser assim, assim, assim. Será assim, assim, assim. É a vontade expressa de Deus para a prática presente, a fim de que se concretize no futuro a vontade dele. Então é basicamente o profeta indo até o povo e dizendo qual é a vontade de Deus para eles, a fim de que se conclua o projeto de Deus para o futuro, tá bom? No presente e no futuro. Então, quando eu digo aqui que as profecias, ela tem como intuito, antes de mais nada, o cumprimento aqui e agora, ou que as profecias, ela nem sempre tem como intuito o cumprimento delas, porque, por exemplo, você pega o livro de Isaías, e você vai ver boa parte do livro de Isaías é só profecias de condenação, sentenças,
Então é sentença contra Dumá, sentença contra Egito, sentença contra Jerusalém, sentença contra a Babilônia, sentença contra a Arábia. Todas aquelas sentenças, ou seja, oráculos que trazem uma mensagem de destruição, gente, quero crer que aquilo tem uma pretensão de não acontecer, porque Deus não tem prazer em castigar absolutamente ninguém, tá? Só que tudo está condicionado ao que o Senhor o tempo inteiro coloca diante do povo hebreu. Eis que está diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então Deus sempre coloca, não sempre, mas quase que sempre, Deus coloca nas mãos do seu povo a oportunidade de escolha. E obviamente caminhando segundo a vontade de Deus, a história é uma. Caminhando oposta à vontade de Deus, o futuro acaba sendo outro, certo? Ageu vem até o povo, para quê? Trazer uma repreensão. O primeiro oráculo de Ageu vai do verso de número 2 ao verso de número 11. Qual é o conteúdo? Basicamente uma exortação para a reconstrução do templo, que vocês lembram, quando Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu a terra de Judá, ele destruiu completamente o templo. Vocês lembram quem estava aqui semana passada? Levanta a mão, é só para eu lembrar. Quem estava aqui semana passada no estudo? Certo? Vocês lembram que a gente estudou o livro de Obadias, e o livro de Obadias é uma sentença contra Edom. Lembra? Uma profecia contra Edom e sobre a restituição de Israel, de Judá. Qual é a grande questão ali? Lembra que em determinado momento se condena o fato de que Edom participou do massacre que foi feito ao povo de Judá, certo? E eu falei aqui que algumas tradições anti-edomitas dizem que os edomitas participaram da destruição do templo, a critério, a mando de Nabucodonosor, certo? Ele destruiu completamente o templo e levou os pertences do templo para a Babilônia. Não somente os pertences, mas também as pessoas. Lembra de Daniel e os depois chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego? São jovens que são levados e instruídos para servir dentro do templo. Ou dentro do templo não, perdão, dentro do palácio. Tá bom? Então vivem cativos lá e retornam. O templo está completamente destruído. O povo retornou com Neemias e agora retornou com Zorobabel mais uma parte. E ainda tem uma outra parte lá no cativeiro, que vai retornar depois. Qual é a queixa a respeito desse povo? Vamos lá, verso de número 2. Verso número 2 e 3, quem pode ler? Em voz alta. Verso 3. Verso 4 também, perdão. Pronto. Qual é a grande questão? O povo diz o seguinte: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa de Deus, o templo. Essa é a percepção que o povo tem. E Deus vê isso. O povo está levando sua vida, normalmente reconstruindo a cidade, reconstruindo o que sobrou dos pertences dos seus parentes, talvez, né? Imagine você ficar tanto tempo longe e quando você volta para a sua terra, o que você procura de imediato? Você procura a casa do seu pai ou a casa em que você estava quando era criança e tenta reconstruir, enfim, coisa do tipo. Esse povo voltou e foi reconstruindo sua vida, instituindo seus comércios, voltando à sua vida normal, a vida de um judeu. E Deus diz: vocês dizem isso, essa é a percepção de vocês, mas, verso de número 4, acaso é tempo então, não sendo tempo de construir a minha casa, é tempo de dar acabamento fino, bem detalhado, a casa de vocês? Ou seja, a minha não precisa nem ser erguida, mas a de vocês pode estar linda. Vocês
empenham esforços, recursos, tempo. Vocês amam colocar a vida de vocês no trilho, estão tão ocupados disso, mas negligenciam a minha casa. Essa é a queixa de Deus a respeito do povo de Judá. Eles estão vivendo a vida deles alheio a Deus, indiferentes a Deus. É interessante que quando você lê o livro de Neemias e o livro de Esdras, e principalmente o livro de Esdras, vai se falar de um quebrantamento, de um avivamento no meio do povo de Judá. Esdras começa a ler a lei, e o povo que ficou cativo 70 anos lá na Babilônia, não tendo acesso ou tendo muito pouco acesso ao livro de Deus, a Torá, ou a Taná, quando começa a ouvir qual é a vontade de Deus para o povo, e começa a perceber que eles viviam alheios a essa vontade de Deus, indiferente a essa vontade de Deus, eles percebem que foi isso que fez eles irem para o cativeiro. E começam a chorar e pedem a Esdras que explique, e diz o texto lá em Esdras, que eles ficaram no nascer do dia até o fim do dia em pé, vendo Esdras ler as escrituras e explicar. E o primeiro sinal de um avivamento é justamente isso, um mergulhar nas escrituras sagradas, na busca de Deus, na palavra de Deus. E acontece um avivamento ali. Só que, olha como são as coisas, parece que vem uma onda, e assim como uma onda vem e bate na gente, cria o impacto, parece que ela volta e as pessoas esquecem do impacto que bateu, que deu nela. E o povo agora está indiferente, mais uma vez, à relação com Deus. Vamos mais para frente que a gente vai aprofundar essa questão. O verso 5 diz o seguinte: agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Verso 6: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, Deus só está mostrando a ele o mesmo que eles vão ver, ou viram lá em Esdras, que essa vida indiferente a Deus traz as mesmas consequências que trouxe no passado. Eles trabalham, buscam, correm, é um pouco do que a gente falou aqui também no domingo pela noite. Eles estão preocupados em acumular para si uma série de coisas, mas nada é suficiente. Eles convivem ainda com um sentimento de falta, que é justamente um pouco do que eles convivem no cativeiro babilônico. Então, eles estão vivendo a mesma situação, ou situação semelhante. Eles estavam no cativeiro babilônico e tenho a certeza de que lá, por mais que fosse melhor, né, com certeza era bem melhor do que o cativeiro egípcio, em que eles eram escravos, né? No cativeiro babilônico, eles tinham mais liberdade, porém ainda assim, era uma sub-raça no meio dos babilônicos. Não tinha igualdade, não tinha plena liberdade. Não tinha. Agora eles voltam para a terra deles livre, porque foi dada a eles liberdade, e Dário enviou eles de bel prazer, ao seu bel prazer, disse, olha, para eles serem livres mesmo, porque a forma de governo do Império Medo-Persa era diferente do babilônico, certo? E eles ainda assim estão vivendo escassez. E Deus está dizendo, a escassez que vocês estão vivendo é por causa da infidelidade de vocês. É porque vocês estão vivendo a vida de vocês alheias à minha vontade, indiferente ao meu querer. Então as consequências, elas são sempre desastrosas, e Deus está chamando o povo a uma reflexão a respeito disso. Agora vamos lá, o verso 7 ao verso 9, quem pode ler em voz alta para mim?
Pronto. Então Deus vai dar a ordem: suba ao monte, construam minha casa. Para quê? Para que eu seja glorificado, para que eu me alegre, para que eu volte a residir no meio de vocês. E ele vai dizer: olha, tudo isso que vocês estão passando, essa escassez, é porque eu trouxe sobre vocês. Deus está literalmente propondo a eles o seguinte: se vocês forem infiéis a mim, permanecerá sobre vocês essa justiça. Mas se vocês forem fiéis a mim, entrará a bênção para vocês. Certo? Deus está propondo isso ao povo de Israel. Só que aí a gente se pergunta: quando foi proposto a Deus a construção de uma casa, Deus nem sequer... É ou não é? Vocês lembram desse episódio? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7. Abre aí, 2 Samuel capítulo 7. Samuel capítulo 7. Agora, eu vou ler aqui alguns versículos. Percebam a grande diferença entre o que é um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, e o que é esse povo que acabou de voltar do cativeiro babilônico. Olha só, veja se vocês percebem alguma diferença, tá? Capítulo 7, verso 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiver em mente, pois o Senhor estará contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado eu em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outra. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava do rebanho para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e plantarei lá para que tenha o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos inimigos não mais oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei, vou dar uma pulada aqui, certo? Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ser sucessor. Tarará, tarará, tarará. Verso 13: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será como um Deus para o povo de Israel. Olha só, Davi cria um projeto de construção de templo, de uma casa para Deus. Ele quer dar a Deus o luxo que ele estava vivendo. Uma casa de cedro era uma casa de luxo, tá? É um palácio em que Davi vive. Davi se incomoda em ele, um mero mortal, um simples homem, que, como o próprio texto diz, vivia no pasto cuidando de ovelha, está morando no palácio. E quando ele ora a morada de Deus em comparação à morada dele, ele vê o quê? Ele vê uma tenda, uma simples tenda, certo? Vocês conseguem perceber alguma diferença nessa posição de Davi para o povo cá, e que a Gil está falando? Qual seria essa diferença?
Justamente isso. Enquanto Davi está preocupado em fazer um espaço, um ambiente, que na concepção dele, obviamente, era um lugar onde Deus residia, mas que na verdade é metafórico, é uma coisa simbólica, né? Porque não na cabeça de Davi, na cabeça de Davi era mesmo o lugar que Deus residia, mas do ponto de vista que nós lemos hoje à luz do Evangelho de Cristo, sabemos que é algo metafórico. Deus não mora ali, não fica ali, não tem uma sala, uma cozinha, não é nada disso, certo? Mas o que significa esse templo? Significa justamente o espaço de relação com Deus. Deus está querendo que se reerga, se reconstrua a casa, o templo. Por quê? Para que o povo volte a se relacionar com Ele, para restaurar a adoração, o espaço de culto e adoração ao Senhor, como Ele disse nos versos anteriores. Reconstruam o templo para quê? Para que eu me alegre e seja glorificado. O propósito é sempre a glorificação do nome de Deus. E o povo simplesmente havia se esquecido disso. O povo estava tão preocupado em construir suas casas, em reerguer seus projetos, em fazer suas coisas, que esqueceram da importância da espiritualidade. Esqueceram de que é necessário essa relação primordial, prioritária com Deus. Aí a gente, como de costume, traz para os nossos dias e precisamos refletir, ser chamados pela mensagem de Ageu a pensar como se nós estivéssemos nos dias de lá. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e diz que as demais coisas que nós necessitamos na vida nos seriam acrescentadas, é basicamente a mensagem de Ageu, que diz que reconstruam o templo de Deus, ou seja, voltem a se relacionar com Deus, coloquem-o em primazia na vida de vocês e saibam que as outras coisas serão acrescentadas, porque é justamente a ausência dessa relação íntima com Deus que vocês perderam que tem gerado os problemas na vida de vocês. Eu poderia pegar esse texto aqui naturalmente e trazer só para uma questão de dízimo e dizer: olha, se você não contribui lá na casa de Deus, existem lá suas verdades a respeito disso e tal, não quero entrar no mérito, mas aqui está se falando sobre a questão da relação. Por que Jesus se ira tanto ao ver um comércio dentro do templo? Por que, gente? Vamos lá, por quê? O espaço, porque assim, Jesus, vocês concordam comigo que Jesus, apesar de ser judeu e estar constantemente ali no templo, toda vez que vai a Jerusalém, porque é um espaço comum de pessoas tementes ao Deus de Israel, Jesus não mostra lá muito lamento quando constata que ali não ficará pedra sobre pedra, que Jesus está falando, obviamente, do seu corpo, mas é uma profecia também do que vai acontecer no ano 70, com a invasão de Tito lá em Jerusalém, que destrói tudo, profana o templo, destrói o templo e tudo mais. Mas ainda assim Jesus se ira ao ver o comércio no templo. Então alguém poderia dizer assim: peraí, então por que Jesus não diz desse negócio aí? Não serve de nada. E ficar dizendo ao povo de lá: saiam daí, povo meu, vocês estão sendo enganados aí dentro. Não. Jesus se ira não é pelo espaço em si, mas é porque estava sendo profanado, pervertido, distorcido o que ali se buscava. O Deus a qual ali se fazia menção, do Deus de amor, bondade e misericórdia, se tornou exclusivamente o Deus de vis barganhas. O espaço de crescimento espiritual se tornou um espaço de comércio. E isso compromete a espiritualidade do povo. Logo, Jesus se ira e dá um jeito, se ocupa de tirar tudo aquilo dali. Gente, fala a verdade. Não precisa falar de cima, mas de um modo geral. Olha o nível de descaso,
de zelo, de dedicação das pessoas quanto à sua busca e o seu compromisso com as coisas de Deus. A gente vive num mundo, no século XXI, as igrejas estão bem secularizadas também e tudo mais. Pare e pense o quanto de tempo as pessoas dedicam exclusivamente a si mesmas e a dificuldade que nós temos hoje em dia para fazer as coisas de Deus. E eu não quero entrar aqui na questão da polarização de o que é sagrado, o que é profano, o que é secular e o que é... Não é isso. Porque assim, tudo em Deus, tudo que se faz no dia a dia com Deus, é certo? Mas tudo que a gente se propõe a fazer sem Deus, acaba sendo profano. Então a caminhada ao discipulado é a caminhada do viver a vida aos olhos do Senhor, certo? Não é de ser religioso, não é uma proposta religiosidade. Agora, o povo aqui está preocupado com os detalhes da sua casa, as coisas da sua vida, e as questões relacionadas a Deus estão deixadas de lado, e isso é uma das coisas que mais compromete a espiritualidade da igreja. Essa falta de zelo pelas coisas de Deus. E aí, o que são essas coisas de Deus? Dentre tantas coisas, antes de mais nada, o conhecimento dele mesmo. Porque sem conhecer a Deus fica difícil você pensar em qualquer coisa a respeito dele. Então, olha o nível de compromisso das pessoas em conhecer as Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus. Olha a falta de compromisso das pessoas no que tange a busca pela comunhão. Eu hoje conversando com um amigo meu lá de Salvador, e a gente falando justamente sobre essas questões de zelo pelas coisas de Deus, pelo espaço, pelo templo a qual a gente cultua ao Senhor, e daqui fazemos e pensamos, buscamos conhecer a Deus, e uma série de outros fatores. E a gente chega à conclusão de que, pelo menos eu chego à conclusão de que as pessoas hoje em dia têm muito a disposição de usar as coisas de Deus, mas nunca pertencer a elas. Falta essa consciência de pertencer ao povo de Deus. Um exemplo: quem tem consciência de que pertence à Igreja Batista na Urbis, tem a preocupação e o zelo de cuidar dela. E aí estamos falando de pessoas e do que é nosso, certo? As pessoas, naturalmente pessoas, que não têm essa consciência de pertencer, mas apenas de fazer uso. Então as pessoas que apenas fazem uso, elas não se comprometem em manter, elas não se comprometem em expandir, em nutrir, em ajudar. Por quê? Porque apenas querem fazer uso. Apenas querem fazer uso. Isso tem sido um problema gigantesco no meio das igrejas. Tem igrejas hoje em dia, gente, que vive muito mais no que tange a frequência das pessoas que passam por lá e tudo mais, dos convidados e dos congregados e dos visitantes, do que dos membros. Porque tem um monte de gente que quer usar a estrutura para quê? Para se beneficiar do ponto de vista espiritual. Eu não estou dizendo que as intenções são ruins. Tem gente que existe isso assim. E as pessoas que pertencem já não querem se comprometer tanto. Hoje em dia, as pessoas não querem se envolver com Deus e com as coisas de Deus, porque estão muito ocupadas cuidando das suas próprias coisas. Porque vive essa separação entre as suas coisas e as coisas de Deus. Gente, nós somos chamados a tornar tudo nosso de Deus. Agora, as coisas que nós fazemos em comunidade precisam ser zeladas. Quando a gente tem um problema aqui, o problema é nosso. O problema é nosso, a todos aqueles que pertencem a essa instituição, que fazem parte dela, estão contidos nela.
A gente sempre tem aquelas coisas, mas eu não estou com tempo, eu não estou com isso, eu não estou com aquilo outro. Bem, se você estiver ainda assim, em meio a tudo que você faz, vivendo para Deus, em Deus e tornando tudo seu dele, e sendo um testemunho vivo e glorificando o nome dele, pronto, ótimo. No que tange ao reino de Deus, no que tange as coisas de Deus, você tem participado. E talvez você esteja faltando no que tange a instituição igreja aqui, Baúrbis, né? Ou igreja. Mas a maioria das pessoas nem isso. Nem isso. Simplesmente já não querem mais se comprometer com absolutamente nada. Eu já ouvi muito de gente dizer assim, não, eu não quero fazer parte de igreja nenhuma, não. Mas por quê? Não, eu não quero ter que fazer isso, eu não quero ter que fazer aquilo, eu não quero... Eu até entendo que existem algumas igrejas que você tem que fazer muito, ou você é muito cobrado, mais do que de fato precisa ser cobrado, ou enfim, do que Jesus de fato ensina. Mas tem gente que é pelo simples fato de não querer ter nenhum tipo de responsabilidade com Deus ou com outras pessoas. Tem gente que simplesmente tem medo de comunhão. Porque a partir do momento que eu tenho comunhão, eu compartilho a minha vida com você e você a sua comigo, você se torna responsável de alguma forma por mim e eu por você. E as pessoas já não querem mais isso. De forma que de duas, ou as pessoas não querem comunhão, ou então as pessoas não se entregam por completo a essa comunhão. Tem medo de participar de alguma necessidade, tem medo de compartilhar alguma alegria, não se sente à vontade para isso, ou não se sente à vontade para aquilo outro, quando isso deveria ser um espaço sempre de entrega e abertura. Nós falamos aqui na EBD, a irmã Jerusa trouxe uma reflexão sobre a questão da confiança. Esse precisa ser um espaço de confiança mútua, aonde eu me sinto à vontade para chegar e abrir meu coração, falar das minhas dores, celebrar as minhas alegrias e saber que eu encontro eco no seu coração. E não aquele espaço em que você tem medo de falar, por quê? Porque eu acho que fulano vai falar a outras pessoas, vai enxergar isso com maus olhos, eu vou ficar mal visto. As pessoas estão tão voltadas para si mesmo, tão preocupadas consigo mesmo, que igreja tem sido uma coisa cada vez mais difícil de se experimentar, de viver. E a gente precisa ouvir o profeta Ageu dizendo, gente, restaura a relação, restaura a comunhão, restaura as ligações com Deus, torna isso prioridade na tua vida. Entrega o controle de Deus da sua vida nas mãos de Deus. E continua fazendo as suas coisas, sabendo que todas as suas coisas estão nele. Aí, acontece que ao se plantar, se tem o suficiente. É isso que Deus está querendo dizer a eles aqui. Porque no verso 9 ele diz, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E é como se ele estivesse dizendo, comigo vocês esperarão muito e virá o suficiente. O suficiente. Vocês não sentirão falta. Ou seja, em mim terão plenitude de vida. É a resposta do povo. Aqui é Deus dizendo, exortando, reconstruam, restaurem a relação comigo, priorizem isso na vida de vocês, priorizem isso na vida de vocês. Qual é a resposta do povo? Verso 12, Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu a Deus. Primeira coisa, o povo ouviu o profeta dizendo, o caminho é esse, e decidiu obedecer. Quem dera que todos os governantes e líderes de nossas
da nossa nação e todas as lideranças de igreja e tudo mais fossem como Zorobabel e como Josué, que ouvem a voz do profeta falando em nome de Deus e dão ouvidos e seguem. É bem verdade que hoje tem tanto profeta aí, né? Duvidoso, que também fica um pouco complicado. Mas eles dão ouvidos à voz e levam o povo inteiro àquilo. Vamos seguir. Ele está falando a verdade. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Aí vem o segundo oráculo. São 5, a gente vai ver 2 hoje somente. Vem um segundo oráculo, no verso de número 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mesma mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Ou seja, diante da coragem, do entusiasmo, da obediência, naturalmente poderia vir a dúvida, a preocupação, a inquietude. Ou seja, nós vamos parar projetos pessoais ou nós vamos diminuir a intensidade da entrega aos projetos pessoais e vamos pensar agora coletivamente num projeto maior, que é um projeto de Deus, mas que vai beneficiar a todos nós. Isso é sempre complicado porque desde aquela época, pensar no coletivo é sempre mais comprometedor e envolve muito mais força do que pensar no individual. Eu fazer para mim mesmo é uma coisa, eu fazer um projeto para todos nós é diferente. Porque eu fazer um projeto para mim mesmo, eu só vou ter como obstáculo as minhas limitações e minhas próprias dificuldades. Fazer um projeto no coletivo, eu vou ter que lidar com as minhas e com as suas. E eu vou ter que, além disso, empenhar forças e contar, e preciso contar com a sua força, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Zorobabel e Josué entendem que é necessário, que é possível, e Deus se encarrega de dar ânimo a eles. Essa palavra eu estou com vocês, declara o Senhor, que Deus manda por Ageu, é a mesma palavra de incentivo que se dá a Josué, é a mesma palavra de incentivo que se dá a tantos outros, Davi e companhia limitada. Aí tem um monte de texto aqui, todos não, ao longo das escrituras, que diz: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco. É como se Deus dissesse assim: rapaz, pode fazer, o projeto é meu, e se é meu, quem impedirá? Faz, que com certeza vai dar certo e vai ser bom para todo mundo. Aí a gente para e pensa assim, alguém pode parar e pensar assim: poxa, mas isso aqui é uma questão específica, é para Ageu. Não, para começo de conversa não, isso aqui é palavra de Deus, serve para mim agora, hoje. Mas se ainda assim estiver muito longe para você, bem, Jesus vai usar as mesmas palavras para a gente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, isso engloba aí você, que somos discípulos de Cristo, e diz: eu estou com vocês, ou seja, tenham ânimo. Se fizer o que eu mandei fazer, se viver como eu mandei viver, dá certo. Dá certo. Não tem por que ter medo. Então, a nossa resposta, gente, para Deus, diante dessa exortação que Deus traz através de Ageu, de dizer: ó, priorizem a espiritualidade, priorizem a relação comigo, deve ser essa. Sim, Senhor. A resposta é essa: sim, Senhor. E a busca deve ser intensa. É desafiador. É desafiador. Mas grandes coisas são realizadas, e aliás eles vão realizar com a reconstrução do templo, porque creram. É bem verdade, a gente vai ver lá na frente, que o livro de Esdras narra isso, que quando o templo ficou pronto, as pessoas choraram. E só me corrigindo aqui, a leitura do texto, o avivamento que acontece, não é aqui agora, é depois disso, tá? Depois de Ageu, é quando o templo está construído, perdão.
Mas quando as pessoas veem um novo templo construído, os mais velhos que viram o antigo começam a chorar. Começam a se acabar de chorar. Por quê? Porque o outro foi feito por Salomão na época de ouro de Israel. O outro era todo banhado a ouro. E o que eles fazem não chega nem aos pés. Mas ainda assim, tanto aqui em Ageu quanto vai se dizer lá depois no livro de Esdras, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque durante a construção e ao término da construção da primeira, existia todo o monumento, existia toda a sinuosidade daquele templo, mas não existia uma coisa que existe aqui, temor ao Senhor. Se perdeu. A começar pelos governantes, porque de Salomão até os demais foi se perdendo, foi sendo um pior do que o outro, com raríssimas exceções. Foi se perdendo o temor ao Senhor. O templo era lindo, mas dentro dele não se encontrava um coração sincero. Os palácios eram lindos, as ruas eram lindas, mas não se encontravam corações tementes a Deus. Aí aqui está se dizendo, à medida que esse avivamento acontece, que a fé das pessoas se incendeiam, que as pessoas se comprometem na relação de Deus, na busca de Deus, no conhecimento de Deus, Deus vai e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que é a glória da casa? É a presença de Deus. Vocês sentirão de forma muito mais poderosa e latente a minha ação em meio a vocês, a minha presença no meio de vocês, do que sentiu. Por quê? Porque os de lá não tinham o temor que vocês têm, o compromisso que vocês têm, a dedicação que vocês têm. Gente, igreja é casa de Deus. Eu não estou falando de templo, estou falando de povo, mas de um povo que escolheu ter um templo e que se reúne no templo e logo também. Estou falando de tudo que engloba a igreja. Igreja é casa de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, se revela e manifesta a sua glória. Para a glória dessa casa ser maior do que qualquer do passado, é necessário que o povo tema, seja fervoroso, busque, deseje e encontre Deus. Para ver a glória de Deus se manifestando dia após dia, e os maiores beneficiados com isso somos nós que usufruiremos da companhia desse Deus glorioso. Igreja precisa ser prioridade, e quando eu falo prioridade, gente, eu estou dizendo prioridade mesmo. Por quê? Porque igreja, como povo de Deus, igreja invisível, é reino de Deus. Igreja e instituição é só uma expressão do reino de Deus. E aí eu estou dizendo não sei o que com tudo isso. Gente, Igreja Batista na Urbis está comprometida com os propósitos do reino de Deus? Está ou não está? Não está? Se não tiver, a gente vai embora agora. Está ou não está? É preciso então cuidar, se envolver, se dedicar, se entregar. Ao nos reunirmos aqui, nos reunimos para cultuar ao Senhor e a glória de Deus se manifesta através de nós e em nós. Ao nos reunirmos aqui, ouvimos a palavra do Senhor e isso reacende em nossos corações a fé, o desejo de conhecê-lo mais, de viver segundo a sua vontade. O que se faz aqui é vontade do Senhor. Tudo o que se constrói, se pensa, se deseja, se busca aqui tem a ver com a vontade do Senhor. Então é preciso abraçar, é preciso se comprometer, se envolver e fazer o melhor que se pode fazer, todos os dias, de todo o coração. Não estou chamando ninguém a se tornar beato, tá? Ou beata. Não estou chamando a se tornar aquela pessoa que está todos os dias do templo, mas nunca está dentro de casa, não é nada disso. Não está se falando de dedicação de tempo em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Não é estar o tempo todo no templo, é quando está de verdade.
E quando está pensando as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, desejando as coisas de Deus, se comprometendo com Deus e fazendo, ajudando outros mais fracos a fazer o mesmo. Aí, meu amigo, se todo mundo ouve isso e busca isso, aí, meu amigo, ninguém segura. Porque no verso 14, 15 diz: assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, e o sacerdote Josué, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do segundo ano do imperador, do rei Dário. Ao ouvir isso, o povo começa a trabalhar, se dedicar, se comprometer. E aí no capítulo 2 a gente vai ver as consequências disso, as promessas de Deus para isso. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês não estão trabalhando sozinhos não, eu estou trabalhando junto com vocês, tá? Nada do que vocês fazem está indiferente a mim não, eu estou com vocês. E vai ter horas que eu vou dizer a vocês: ó, não vai por aí não, vai por cá, é melhor. É Deus o grande arquiteto, o grande líder de tudo isso, gente. A gente precisa crer e a gente precisa se envolver cada vez nesse negócio. Para que, se em algum momento tem ainda em nosso coração alguma dúvida de que a Igreja Batista na Urbis representa de fato a vontade de Deus, expressa e vive segundo os princípios do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, isso suma. Porque é justamente os resquícios, as dúvidas a respeito dessa questão que às vezes nos impedem de vir mais, de se envolver mais, de se dedicar mais, de se comprometer mais. Mas que se houver porventura alguma coisa dessa, a gente trabalhe, intensifique as nossas forças nisso. Para quê? Para que ela suma. E à medida que a gente vai vendo pessoas libertas, transformadas, acolhidas, restauradas, famílias, casais, crianças, jovens, homens, mulheres, a gente cria um ambiente de culto. O mundo tem prazer em estar, e quando está, na verdade, não está aqui de corpo, mas a alma longe. À medida que a gente constrói isso, e todas as dúvidas vão embora, e aí a gente tem aquele prazer, aquela satisfação, não apenas de estar fazendo uso do espaço, mas de pertencer a esse negócio. De pertencer. Aí vão embora os medos de dizimar e de ofertar. Aí vão embora as preocupações de se envolver em um ministério, de se dedicar mais, de estar mais presente. Vai embora tudo isso. Mas isso é uma construção do povo. Isso é um projeto nosso. Eu tenho que ouvir, a liderança tem que ouvir a voz de Deus, como Josué e Zorobabel, e dizer ao povo: vamos, povo meu, o Senhor está conosco, vamos trabalhar. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. A gente trata sempre das questões comunitárias aqui, mas esse é sempre um desafio que começa individualmente no coração de cada pessoa. Eu tenho em meu coração muitos desafios para que eu possa somar mais no coletivo, na vida da minha comunidade de fé. E isso é objeto de constante oração a Deus. Sempre buscando: Deus, me dá direcionamento. Deus, retira isso do meu coração. Senhor, abre portas para isso. Senhor, mostra o melhor momento, as melhores pessoas para tratar a respeito dessas questões. Senhor, não me deixe ser tomado por esse tipo de sentimento. Senhor, não deixe que as palavras de quem quer que seja afete a minha caminhada, o meu serviço, a minha adoração a Ti. A gente vive esses desafios individuais, e se a gente vence eles, a gente acaba somando mais coletivamente. De forma que eu quero orar com você nessa noite, buscando em Deus justamente a superação desses problemas, desses desafios. Para que a gente, se desvencilhando de todas essas barreiras, a gente esteja livre
para olhar para essa comunidade com cada vez mais amor, cada vez mais carinho, e entendendo e discernindo ela segundo a vontade de Deus. Deus bendito, Deus santo, em nome de Jesus, Pai, o teu povo aqui, Pai, reunido, em parte, mas ainda assim, Senhor Deus, completo em Ti. Ora, Senhor Deus, pelo todo desta igreja, Senhor Deus. Nós temos projetos, sonhos, muitos desafios. Nós temos, Senhor Deus, que superar muitas coisas. Nós temos, Senhor Deus, N questões, Senhor Deus, pendentes. Mas, Deus, temos uma coisa que é essencial, Pai. Nós temos o desejo de edificar uma casa em Ti, por Ti e para Ti, Senhor. Para tal, Senhor Deus, não é possível fazê-lo sem o Teu Espírito, sem a fé, ó Pai, de quem ouve e confia, Senhor Deus, de que o Senhor está conosco, de forma que pedimos a Ti, ó Pai, que todas as barreiras caiam por terra, que todos os empecilhos, Senhor Deus, sejam, ó Pai, afastados, que todas as portas fechadas para o prosseguir, para o avançar dessa igreja, de cada membro, de cada família, de toda a humanidade, Senhor Deus, se abra, ó Pai eterno, se abra para que possamos, Senhor Deus, viver tempos de uma espiritualidade mais saudável, mais intensa, mais verdadeira, mais dinâmica, Senhor Deus, totalmente entregues e comprometidos, tendo o Senhor, Pai, como o chão da nossa existência, como a razão da nossa vida, tendo, Senhor Deus, a Tua palavra como fonte de riqueza, Senhor Deus, para a nossa alma, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha reacender ou aumentar cada vez mais, Senhor Deus, a chama do coração de cada um dos Teus filhos. Sejamos, Senhor Deus, objeto do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Sejamos, ó Pai, compartilhadores, Senhor Deus, de todos os frutos do Espírito. E que no nome de Jesus, Pai, a Igreja Batista na Urbe seja um estandarte, Senhor Deus, do Teu reino nessa terra. Seja, Senhor Deus, um ambiente, um povo segundo o Teu coração, comprometido com a Tua vontade, comprometido, Senhor Deus, com a expansão do Teu Evangelho. Faz de cada um de nós, ó Pai, sacerdotes do Senhor, Pai, dedicados e comprometidos em servi-lo em todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, com testemunho fiel e verdadeiro segundo a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda incredulidade, retira de nós, Senhor Deus, todo marasmo, todo medo, toda dúvida, toda inquietude. Gera em nós um ambiente, ó Pai, de leveza e confiança mútua, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres sedentos em Te conhecer e Te servir, ó Pai. Nós precisamos, nós carecemos, ó Pai, que a nossa existência, a nossa subsistência, Senhor Deus, esteja em Tuas mãos e que possamos crescer para a glória do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.